Olá pessoal do terceiro ano da Escola Júlia Alencar Fontinelli. Estamos aqui para mais uma aula de História com a professora Lília. A gente iniciou na videoaula passada a Era Vargas, e a gente vai dar continuidade hoje. Lembra que eu falei que esse assunto é um pouco extenso, mas que é um assunto muito bom, interessante de estudar, importante para o Enem, Então vamos dar continuidade. Hoje a gente vai falar do período constitucional, certo? Que é o período de 1935 a 1937. Deveria ser até 1938. Mas vocês vão ver que o Getúlio Vargas ele vai dar um golpe nele mesmo, E em 1937 a gente vai ter a criação do Estado Novo aqui no Brasil, assunto para a nossa próxima videoaula, certo? Então, período constitucional, 1935 a 1937, O que é que inaugura esse período? É a Constituição de 1934, que a gente já estudou lá na aula passada, Que traz algumas novidades, como, por exemplo, a criação do voto secreto, o voto feminino, a possibilidade do voto feminino, foi assegurado na Constituição as primeiras leis trabalhistas, Então a gente já estudou na nossa aula passada. E aí a Constituição de 1934, ela previa eleições indiretas, dessa vez indiretas para presidente da República, porque o Getúlio Vargas, ele não era o presidente, Ele subiu ao poder por causa de um golpe, lembram lá? E aí, o Getúlio Vargas, se candidata, porque ele já tinha feito o nome dele, ele fez a Constituição, ele criou as primeiras leis trabalhistas, Então, ele já tinha colocado a cara dele na revista, como a gente diz, E aí, o Congresso vai realizar essa eleição e elegem o Getúlio Vargas, agora presidente de fato e de direito no Brasil, certo? E aí, nesse período, pessoal, a gente não estuda muito o que Getúlio Vargas fez, A gente não estuda muito isso. O que é importante desse período? O importante desse período são dois movimentos políticos que a gente vai ter aqui no Brasil, certo? Esses movimentos são, na verdade, são grupos ideológicos antagônicos, ou seja, diferentes, que vão surgir aqui no Brasil, que vão mobilizar a cena política e que são fruto de um contexto internacional na qual o mundo estava vivendo, certo? A ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, a União Soviética, com o stalinismo, com o socialismo, certo, pessoal? Então, essas correntes ideológicas, elas vão também estar presentes aqui no Brasil através desses movimentos que a gente vai falar agora. Primeiro movimento, certo? Primeiro grupo é a AIB, Ação Integralista Brasileira. Esse movimento é um movimento de caráter ideológico nazifascista, tá certo? Inspiração nazifascista, nas ideias, no pensamento político, nas práticas, tá bom? O seu líder vai ser o Plínio Salgado, que é um escritor importante, muito conhecido aqui no Brasil nesse momento. Os integralistas, que nós chamamos assim, eles apoiavam Vargas como ditador do Brasil, acreditavam que por meio de um Estado forte, centralizado, autoritário, as coisas poderiam melhorar, era dessa forma que se deveria conduzir a política e o Estado brasileiro. Então, eles apoiavam Vargas, estavam lá do lado do Vargas, certo? Eles tinham como lema principal Deus, Pátria e Família. E aí eles usavam, camisas verdes, que inclusive eu tô com a camisa verde, mas não é por causa do integralismo não, viu, pessoal? Foi só uma coincidência.
Eles usavam, né, camisas verdes no seu uniforme, gritavam uma palavra de ordem, Anauê, faziam alguns movimentos, algumas paradas, né, desfiles na rua, até para conquistar, né, mais adeptos para o grupo do integralismo. Um outro grupo ideológico que vai rivalizar com A e B é o grupo da ANL, Aliança Nacional Libertadora, certo? Aliança Nacional Libertadora. A ANL, ela tem como principal líder o Luiz Carlos Prestes. Ele é do movimento tenentista, né, que a gente já falou nas nossas aulas passadas lá na República Velha, certo? O Luiz Carlos Prestes, ele teve um tempo exilado no Uruguai, e aí ele começou a ter contato com as ideias socialistas, com as ideias comunistas, foi até a União Soviética, né? E aí quando ele volta para o Brasil, ele vai integrar esse grupo que era formado por socialistas, comunistas, anarquistas, né? Pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que existia aqui no Brasil nesse momento. A ANL, pessoal, ela vai fazer oposição ao Getúlio Vargas, né? Vai fazer muitas críticas ao Getúlio Vargas e ela tinha como objetivo realizar uma revolução socialista aqui no Brasil aos moldes da União Soviética. Inclusive, eles vão tentar alguma coisa nesse sentido, que é a chamada intentona comunista, né? Que não vai dar certo, né? Getúlio Vargas vai descobrir e vai acabar, desarticular com esse movimento que já não era tão forte, né, no seu interior. E aí a ANL vai ser reprimida, né, desarticulada com o fim da intentona comunista, certo, pessoal? É interessante falar, viu, quando a gente fala do Luiz Carlos Prestes, porque o Luiz Carlos Prestes ele vem ao Brasil, né, com uma pessoa do Partido Comunista, né, uma mulher judia do Partido Comunista, chamada Olga Benário, né, que virou filme, acho que vocês já devem ter visto, né, e é dentro desse contexto aqui de Getúlio Vargas. E aí, quando Getúlio Vargas começa a reprimir a ANL, reprime a intentona comunista, Getúlio Vargas vai prender tanto a Olga Benário como o Luiz Carlos Prestes. E eles têm aí um romance, né? E aí o Vargas vai mandar, né, de presente para o Hitler a Olga, né? Ela nesse momento está grávida e aí ela vai ser presa pela polícia aqui de Getúlio, vai ser enviada para as mãos do Hitler, né, e vai ser presa, vai para os campos de concentração e ela vai morrer na década de 40 em uma câmara de gás, né? É uma história muito boa, muito interessante de ser vista e que demonstra esse alinhamento ideológico do Hitler, né? Do Getúlio Vargas com esses movimentos nazifascistas que existiam na Europa, certo, pessoal? E aí, com a repressão, né, da ANL, o Getúlio Vargas ele vai se aproveitar desse movimento, né, dessa intenção de realizar uma revolução socialista aqui no Brasil, e ele vai se aproveitar dessa ideia que não deu certo, né, para colocar medo na população brasileira, aquela história, né, de que o Brasil vai virar comunista, que os comunistas são pessoas ruins, comem criancinhas, né? Essas histórias que foram utilizadas desde lá da Guerra Fria para colocar o comunismo, aliás, demonizar, né, o comunismo, pessoal. Aí o Getúlio Vargas vai utilizar
essa história, tá certo, pessoal, para justificar em 1937 um golpe que ele vai dar, que é a anulação das eleições diretas, as eleições para presidente, é o chamado Plano Cohen. O Plano Cohen, pessoal, nada mais é do que um documento falso criado por um general do exército chamado Olímpio Mourão Filho, que nesse documento se dizia dessa intenção comunista de tomar o poder aqui no Brasil e transformar o Brasil num país comunista, certo? Esse documento é falso, a gente sabe hoje que na verdade ele foi criado, ele foi forjado, né? Essa ideia nunca existiu, esse perigo, né, entre aspas, nunca existiu, tá certo, pessoal? Mas foi utilizado pelo Getúlio Vargas em 1937, né, que era o ano véspera das eleições, certo? Foi utilizado para dizer assim, não vai haver eleição, eu vou cancelar as eleições presidenciais para preservar o Brasil do perigo comunista. E nessa história, o Getúlio Vargas, né, convence a população e ele dá um golpe nele mesmo, né, porque ele cancela as eleições e se torna ditador no Brasil, tá certo, pessoal? Com plenos poderes para governar. É o que ele vai chamar de Estado Novo, né? Que tudo que aconteceu antes dele foi velho, né? Por isso, a República Velha. E ele inaugura esse novo momento no Brasil, chamado Estado Novo, que é assunto da nossa próxima aula. E aí eu já deixo, né, a deixa e já convido vocês para assistirem a nossa próxima aula sobre Estado Novo. Agora convido vocês a irem até o livro de vocês, fazerem a leitura do capítulo e depois realizar a atividade, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus e perseverança.